Mas e se os soviéticos não mandaram o homem pro espaço e os Estados Unidos aproveitaram e fizeram um filme e falaram: se vocês disserem que o nosso é filme, a gente fala que o seu é filme também. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas, estou de volta! Quem fala é Bruno da S. E aí, gente, aqui é o José Augusto. Fala, galera, aqui quem fala é o Matheus Santos. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Vai entrar a musiquinha do Arquivo X. Ninguém lançou frasezinha. Eu não lanço frase porque vocês não lançam. Porque eu sempre tenho uma frase na cabeça. Eu quero que a vírgula sonora, sabe, quando troca de bloco no episódio, seja o Cabo Daciolo perguntando o que você sabe sobre o plano Ursal. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? Então, ouvinte, com essa introdução aí, você já tá imaginando o que vem por aí nesse episódio, né? É a teoria da conspiração mesmo. Nós estamos num momento, pra não dizer bizarro, né? Nas eleições brasileiras, com a galera aí da Ursal, facada em candidato, tudo aí é teoria, né? Da conspiração, porque a Globo quer dominar o Brasil, né? Ou, quiçá, o mundo, né? Até a The Economist agora é de esquerda. Eu vi hoje que o Papa está organizando os bispos do mundo inteiro, falando que precisa ter um líder global. Cara, cada coisa que eu tô vendo nessa internet, falar com você, hoje me deu uma tristeza no coração, que eu falei assim, cara, não tem jeito mesmo. Tô pedindo a Deus pra me tirar esse sentimento de caos que tá dentro de mim, entendeu? Porque eu já tô desejando o caos no Brasil. E você é um dos mais sensatos desse podcast, tu tá querendo caos. Ah, pois é, pra você ver o nível que tá a parada. Mas é isso aí, galera. Hoje é teoria da conspiração. Antes de começar o episódio, só aquele lembrete, estamos no Spotify, no YouTube. Se você está ouvindo isso aqui, vai aí, dá um like no YouTube, comenta aí no YouTube que a gente tá aí, que nós queremos mais seguidores no YouTube, valeu? E aí, galera, vamos começar aqui com a teoria da conspiração básica, né? Lá envolvendo a maior nação do mundo, os Estados Unidos, 11 de setembro. E aí? Foi atentado ou foi conspiração? Foi um filme de Hollywood que deu errado. Calcularam mal o momento ali e aí explodiram errado o negócio. Caraca, já pensou? Os caras pensam assim, aí, vamos fazer o filme mais realista da história? Puta que pariu, já pensou? Era o Michael Bay tentando com filmar, certeza. como é Independence Day de novo, o Independence Day 2, ele tentou fazer de novo ali, aí deu errado, abafa o caso. Caraca, não, agora explodiu minha cabeça. Com certeza deve ter sido com um golpe publicitário, tá ligado? Agora explodiu minha cabeça. Você foi a primeira pessoa que associou as Torres Gêmeas com o Michael Bay. Pô, cara, pensa bem, cara. Você vê um filme do Michael Bay, faz todo sentido. Bad Boys, é por isso que Transformer, eu tô é tudo abismado. igual, cara. Porque Michael Bay, ele é maníaco por explosões, assim, eu não sei, aquele cara é... E você pode ver que todos automóvel, qualquer veículo no filme dele faz alguma coisa bem impossível de ser feita, né? Como as manobras dos aviões, né, cara? Aí deu errado, já era. Então, mas eu não tô querendo acabar com essa teoria, mas eu acredito que o Michael Bay, ele tem uma responsabilidade para com a arte, que se ele fizesse o atentado do 11 de setembro, o avião chegaria em chamas, já nas torres, e as torres explodiriam 27 vezes antes de tocar o chão. Ia ser cada degrau que vai cair numa explosão diferente. Igual aquela cena do Coringa lá no Cavaleiro das Trevas, que ele aperta e vai explodindo cada
Exato. Cada Não, parte ia do ter um hospital. cara descendo as escadas, né? Enquanto cada andar ia explodindo, né? Sempre a explosão acontecendo assim pelas costas dele. Cara, é porque na época o The Rock ainda não era muito famoso, né? Mas acho que podia colocar um cara, tipo assim, sei lá, o Tom Cruise, sabe? Correndo na vertical, Isso. tá ligado? Mas não podia ser o Tom Cruise, que na época do atentado ele estava envolvido nas gravações do Missão Impossível 3. Aí não ia dar muito certo. Então ele estava fora do país. Então, mas assim, o que envolve essa teoria, a gente tava lendo aqui, é que foram 4 aviões sequestrados, 2 atingiram as Torres Gêmeas, 1 atingiu o Pentágono e o outro caiu. Eles falam que, primeiro, que as empresas de voo, né, elas tinham botado as ações para vender e tinha uma subida lá. Eu sei que os caras ganharam muito dinheiro na venda dessas ações no dia anterior ao atentado, então isso supostamente seria porque eles já sabiam que o atentado ia acontecer. O caso do Pentágono é que o impacto ali foi numa sala, numa parte do Pentágono que não havia ninguém no momento, ou seja, não teve vítimas, aparentemente, né? Não sei agora, mas não teve tantas vítimas quanto um atentado deveria ter. E segundo, sobre o Pentágono ainda, que o Pentágono em Washington faria mais sentido o terrorista ir contra a Casa Branca do que contra o Pentágono, porque um ataque ao Pentágono é uma declaração de guerra, vamos dizer assim, né? Porque é um prédio do exército militar. E a Casa Branca não, é um símbolo da nação, então faz mais sentido para um ataque terrorista atingir a Casa Branca, né? Tem também a questão o avião ter sobrevoado sobre o espaço aéreo de Washington, que isso geralmente não acontece. Tem a teoria também que eles já sabiam e não quiseram pegar os aviões antes, né? Por exemplo, assim, a Força Aérea, ela tem uma parte lá especializada só para quando acontecer esse tipo de caso, eles interceptarem, né, o avião sequestrado, não deixar ele atingir o alvo, como tem gente também que tem a teoria do 4º avião, que ele não caiu, e sim que ele foi explodido no ar, né? Por causa desse pessoal aí que atingiu o avião antes dele chegar no lugar que ele chegaria. Então, assim, é muita coisa que envolve. E se você der um pouquinho mais de atenção, faz muito sentido essas coisas. E o do Pentágono, só pra completar mais a informação do avião que teria caído no Pentágono e tal, pra deixar mais bizarro ainda, ele caiu muito tempo depois dos outros dois, né? Ele caiu 78 minutos depois e como que ele entrou e ninguém viu um bicho daquele? Enfim, pano pra manga. E o impacto também foi bem menor, né? Com as asas e tudo, era pra ter um impacto maior no prédio. Eu lembro até que na mesma época, assim, em cima do lance, tinha gente que falava que não era avião, que era míssil, né? Que foi um míssil que atingiu o Pentágono. Ué, cara, tem a respeito disso, por mais que eu goste dos filmes do Michael Moore, o Fahrenheit 11 de setembro, que é o documentário que ele fez sobre o atentado, tem algumas coisas ali que são, né, efetivamente bem verídicas, mas ele aponta umas paradas ali, o que dá um pano pra manga, que é do tipo, por mais que fantástico que seja, né, um avião entrar por dentro de um prédio, não gera calor suficiente pra derreter, né? Muita gente também falou disso, né, como as vigas de aço derreteram com as chamas e com tudo que tinha ali, e que ele defende que existiam explosivos, né, na base do prédio, e que esses explosivos é que foram os responsáveis por gerar essa tamanha temperatura que derreteu as vigas do prédio. Eu acho assim, é muito pano pra manga, e pra gente, né, que tá aqui na parte sul do continente, a gente fica imaginando. Agora com o YouTube a gente até vê mais coisas, né? Mas na época, o impacto de tudo assim, até começar a pensar nas teorias das conspirações, demorou um pouco. Mas eles são o rei disso, né, cara? Tudo deles é meio controverso. O próprio assassinato do JFK, né, do John Kennedy, também sempre foi envolto nisso, né? De que alguma coisa ali, alguma coisa errada não estava certa, Alguma coisa errada não estava certa, exatamente. Cara, o que eu gosto muito
tipo assim, de todas as teorias, né, entre elas que envolvem o 11 de setembro, é que, tipo assim, tem níveis de teorias da conspiração pra todos os gostos, sabe? Você pode desde acreditar na simples hipótese de que o ataque, ele foi um ataque terrorista, porém, foi simplesmente um ataque terrorista. Você pode acreditar que foi um ataque terrorista e o exército não fez nada pra impedi-lo, ou você pode acreditar que foi um ataque do próprio governo americano pra poder financiar a guerra ao terror. Aham. E que é possível. Na pauta, nos vídeos e na matéria que o Guilherme botou lá, eu tava vendo, aquele teórico louco lá, o Guilherme, que a gente tava falando, ele mostra, né, falando sobre o 11 de setembro, aí tem um vídeo mostrando o presidente, ele tava na época, na hora do ataque, ele tava dentro de uma escola, né, lendo cartinha, lendo história pra criança, um negócio assim, e aí chega um cara lá, um assessor, e cochicha no ouvido dele, velho, o cara faz uma cara de pão xoxo, de pão velho. E ele continua lendo o livrinho, mas ele não levanta fica na hora. Ele fica blasé, cara, ele não reage, ele continua ali, mas ele fica com uma cara de tipo, assim, cara, não dá pra decifrar, é bizarro, né? É bizarro, não dá pra decifrar, cara. Só fazendo uma nota aqui, o vídeo que o Matheus tá falando é do canal 4 Coisas. Exato, a gente vai pôr aí na descrição também. A cara que ele faz, velho, é muito bizarra. Aquela cara que ele faz na hora que o cara avisa é bizarro, velho. Além de toda essa teoria, né, existia que o governo do Bush, né, do Bush filho, ele tava péssimo, né, na aceitação popular. A pesquisa de aceitação dele tava péssima. E depois desse atentado, tipo, o cara teve 90% de aceitação, de apoio da população, que foi na hora que ele começou a guerra, né. Vamos lá. Os Estados Unidos têm um histórico de gostar de fazer guerra na casa dos outros, né? Sim. Guerra da Coreia, Vietnã, o próprio Afeganistão, né? Antigamente teve uma no Afeganistão também, que foi onde surgiu lá com o Osama Bin Laden, que não sei o que promoveu os caras lá tudo, que depois atentou contra eles. Então, assim, eles têm esse histórico. Eles gostam de se meter no que não foram chamados. Isso, eles têm vamos dizer, a maior indústria bélica do mundo. Os Estados Unidos realmente se sustenta por produzir arma. Até por isso, a questão da segunda emenda lá, que o americano tem direito a porte de arma e não sei o que. Isso não é revogado porque eles têm uma indústria por trás disso, né? Quebraria o país se eles parassem de produzir armamento. Então, assim, se você tá num período sem guerra, você tem um governo com baixa popularidade, o que esse cara quer? Vamos fazer guerra, vamos pôr soldado na casa dos outros, né? Vamos empregar soldado, vamos aumentar a produção de arma, e o meu governo vai aumentar a popularidade. É um prato cheio pro Bush, né? E mais ou menos, além do que você está falando, dá pra gente fazer um paralelo um pouquinho com o momento atual que a gente tá vivendo, até uma coisa que você falou lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Aí a pessoa fica com medo, ela aceita qualquer coisa. Aí os americanos, na época, eles aceitaram a lei patriota, que era o método do governo que acabou estourando há tempos atrás, que a agência de inteligência dos Estados Unidos espionava até os e-mails da Dilma, né? A lei patriota, que ela ocorre, se eu não me engano, em 2002, né? Eles montam todo um sistema de vigilância exatamente para saber quem... existem os grupos extremistas internos, né? Os grupos de americanos que são revoltados com o governo, exatamente com essas práticas de interferência em outros países, e eles fazem ataques internos, mesmo sendo americano. Por exemplo, em 93 houve um atentado não parecido com 11 de setembro, mas um atentado organizado por americanos numa embaixada no Sudão, e também houve um outro atentado em Oklahoma. Então, quer dizer, quando essa situação de medo ela impera, você confia no primeiro cara que diz que vai resolver a situação, que vai fazer alguma coisa. E no caso do Bush, ele aproveitou o gancho certo, né? Todo mundo, faz isso, aquilo. Ele vem pra televisão, fala o que ele tem que falar, e pronto, bem, agora temos uma solução, né? E aí parte todo mundo pra mais uma guerra. Mas, novamente, essa situação de medo. E no caso deles, um medo inédito, né? Porque eles foram atacados dentro do próprio território. Então, dá pra pensar bastante, né? Dá pra traçar esse paralelo com o nosso momento atual. E aí, galera, mais alguma coisa sobre o 11 de setembro ou podemos ir pra próxima? Cada um pode falar se acredita ou não, né? Na conspiração, cara. Rapaz, eu acho uma história muito mal contada.
Principalmente por conta disso. A gente já viu tanto disso nos filmes que eles fazem. Maluco explodindo as coisas, as paradas mais absurdas possíveis, né? A gente já viu de tudo. Então, fica meio difícil de acreditar que, os caras conseguem tomar um avião de assalto, você não consegue acionar a defesa antiaérea, sabe qual é? Tá bom que ninguém vai abater um avião cheio de passageiro no ar, mas ninguém teve uma outra medida, ninguém conseguiu identificar isso. Eu acho uma história muito mal contada. E mais uma vez, como eu disse, né? É muito estranho as vigas do prédio retorcidas, né? Por causa do calor. Não tinha calor suficiente pra viga estar retorcida. Cara, então, eu acho que foi meio que, se o governo não planejou esse ataque, ele usou muito dele, sabe? Porque tem esse negócio que o Bruno falou, da questão de, sei lá, você ceder direitos por causa de como tava a mentalidade do cidadão americano naquela época, sabe? Do medo ter gerado toda essa questão política de surgiu de que você tem que lutar pro seu país, então você vai se entregar para as forças de inteligência e tudo mais, para evitar eventos como esse. Tem a questão também de ocupação de vários países do Oriente Médio. Então, por mais que você possa falar, ok, seria algo estranho um país planejar um ataque contra si mesmo, porém ele podia muito bem usar de um ataque que foi feito, né? Então... Não, e ainda tem, se você fala com qualquer sujeito que entende um pouquinho, lê direitinho as notícias, eles mesmos falam, né? Não, os caras só fizeram isso aí pra poder roubar o petróleo lá no Iraque, no Afeganistão, cacete A4, né? O cara sabe que existe um motivo comercial por trás disso. É verdade. Eu penso também que, é muito mal contado e eu vou nessa. Talvez eles não tenham causado, arquitetado, mas, assim, se aproveitado da situação, sabe? E que eles sabiam de que alguma merda ia dar. Cara, eles são os Estados Unidos, eles são a maior potência, cara. Eles não estavam no escuro nessa situação 100%. Acho isso impossível, cara. E assim, a cara é sério, cara. Eu fiquei abismado. A cara que o George Bush faz quando ele recebe a notícia é a cara tipo, caraca, eu já sabia, deu merda, aconteceu. Mas, cara, você não pode atrapalhar a leitura das criancinhas, cara. Elas iam ficar sem saber o final do livro. Isso que o Matheus falou é bom, porque assim, em 1962, quando ocorre a crise dos mísseis, né, os mísseis soviéticos instalados em Cuba, voltados para os Estados Unidos, etc. Os Estados Unidos conseguiram tirar foto aérea. Eles não tinham nem tantos satélites em órbita como existem hoje, e eles conseguiram tirar fotos aéreas, não existia drone. Eles conseguiram penetrar no espaço aéreo de Cuba para tirar as fotos, eles sabiam do que estava acontecendo. Como é que eles não sabiam disso, sabe? Sabiam de nada. Não tem como não saber. Os caras chegam pra tripudiar no quintal deles assim? Não. Então, deixa eu jogar uma lenha então nessa fogueira aí. Vamos supor assim, pelo que vocês estão falando, né? O governo americano, ele provavelmente sabia que vinha merda. Ele falava assim, tá vindo um atentado aí, seu Bush. Fique esperto, galera vai te atentar aí, vai chegar alguma coisa aí. Aí ele falou, Aí ele pensou assim, mas sei lá, os caras não vão atacar alguma coisa muito importante, né? Sei lá, vai jogar um avião no estádio aí, vai morrer umas 1000 pessoas... vale a pena, isso aí vai ser melhor pra nós e tal. Eu acho que na hora que os caras jogou o avião nas Torres Gêmeas e que chegou a notícia pro Bush lá, acho que a cara dele é essa mesmo, né? Tipo, porra, eu não imaginava que ia dar uma merda desse tamanho. Então, assim, talvez ele já sabia, entendeu? E falou assim, isso aí vai... eu não tô querendo passar pro momento atual do Brasil, mas é tipo assim, vai vir um cara aí e te dar uma cutucada, entendeu? Aí o cara, é mesmo? Acho que isso aí não é tão ruim não, hein? Meu irmão, não tem como ter tanto sangue frio, cara. Não tem como ter tanto sangue frio pro cara não se escabelar. Entendeu? Ou ele, sei lá, fez 300 plásticas de botox e as expressões faciais dele foram todas anuladas, porque é impossível aquela cara. Não aceito aquela cara, não. Se fosse o Temer, né, até dava pra... É verdade. Pode-se adicionar isso que, por exemplo, a própria eleição do Bush, ela foi questionada. Ele tava lá com índices de aceitação de popularidade baixa, mas desde o momento da eleição, a eleição dele foi meio contestada. Tipo, Dilma e Aécio em 2014. E aí surge um negócio desse, é o prato cheio pro cara se fazer como campanha. O bom
a democracia americana pelo menos tem essa vantagem. O cara até pode se reeleger, mas ele não pode mais ser presidente. Então, por mais que ele fique 8 anos na presidência, nunca mais ele aparece. Essa é uma vantagem do sistema político deles, né? E aí o Bush só apareceu ali e agora fica pra ele essa conta aí da guerra no Afeganistão. Só pra fechar aí, eu, sei lá, cara, não duvido de nada dos Estados Unidos com relação a planejamento de guerra. Igual vocês falaram aí, os caras são a maior potência do mundo em inteligência. Então, sei lá. Essa das teorias da conspiração que eu já li, essa é a única assim que eu falo, pode ser realmente, pode ser. Então fechamos no pode ser, olha aí. Cadê o carimbo do pode ser? Tá carimbada do pode ser. Pum! Conspiração. Cabo da Ciolo. O homem não foi na Lua. O homem não foi na Lua. Essa é pesada, essa é pesada. Essa rende debate, hein? Essa é carregada. Do Kubrick. Debate. Ali eu não tem como, né, cara? Eu fico... Vai fazer 50 anos, ano que vem, que o homem pisou na Lua. Porque pisou, tá? Pisou, tá? Antes que as pessoas... De repente a nossa credibilidade aqui nesse programa tá lá em alta. Porra, o homem não pisou na Lua? É verdade? Não, o homem pisou na Lua. Mas tem teoria cada dia mais nova, cara. Desde, né, do lado de simples que o cenário, né, que é o resto do cenário de 2001, uma Odisseia no Espaço. Ou a chegada do homem na Lua é um resto de filme do Stanley Kubrick, 2001, uma Odisseia no Espaço. O que eu ouvi de teoria vai mais além, que foi arquitetado mesmo, um filme totalmente gravado e que o Stanley Kubrick teria deixado nos seus filmes pós a ida ao espaço pequenas pistas desta farsa. Caralho. No Iluminado, no próprio Odisseia e assim por diante, ele deixava pequenas pistas da farsa. Se não me engano, isso tem no documentário aquele Sala... esqueci o número, que fala justamente sobre esse caso dos easter eggs, né? Que o Stanley Kubrick vai colocando no filme dele. Como, por exemplo, no próprio Iluminado, o garotinho tá brincando com o que seria meio que quase que uma base do lançamento e tudo mais. Tem um negócio lá do número do quarto, que tem a ver com o número, algum número lá do gate. Bom, cara, é muita coisa. Então, mas essa parada de número, ela também existe, né, na outra teoria do 11 de setembro. Sim, exato. A gente acabou não falando, mas tem muita coisa de número, né, cara, com 11 do 9. Mas a parada do número é que, assim, depois que já aconteceu, você acha número onde você quiser, entendeu? Assim, sei lá, se o cara tava lendo um jornal, tirou uma foto, é coincidência ou não, aí, é o número lá, os caras põem de cabeça pra baixo, entendeu? Então, assim, questão de numerologia, de recado, eu acho que a pessoa acha o que ela quiser, em qualquer lugar, sabe? Agora, basta procurar direitinho e tal. Vamos lá falar, né, estamos falando da ida à Lua, como é que tava o cenário mundial na época. A gente tava vivendo corrida armamentista, Guerra Fria, e corrida espacial. A gente tinha, exatamente, corrida espacial, e a gente tinha basicamente Estados Unidos e Soviética, né, disputando pra ver quem chegava primeiro. Basicamente era isso. Assim, a União Soviética, ela tava um pouco à frente dos Estados Unidos nos avanços. Ela já tinha conseguido fazer o homem ir pro espaço primeiro do que os Estados Unidos. Não, ela tava muito na frente, porque ela tinha mandado um cachorro pro espaço, ela já tinha mandado um homem pro espaço. Então, assim, ela tava muito na frente dos Estados Unidos, sabe? Eu acho que, não tenho certeza agora, mas a Apollo 11 foi a primeira que conseguiu ir lá. Eles não tinham nem conseguido orbitar, né, a Lua. Então, assim, foi a primeira e pum. Então, sei lá, cara. Eles estavam muito, realmente, os Estados Unidos estavam muito pra trás. E assim, cara, a gente sabe, é muito patriotismo naquela nação e é muita competitividade, cara. Ainda mais numa época em que os caras estavam medindo literalmente quem era mais. Os americanos, eles não iriam se dar por vencido. Assim, eles queriam esse título para eles. Eles queriam ser a primeira nação aí pra Lua de qualquer jeito, cara. E eles fariam qualquer coisa pra isso. Só isso já dá o pontapé inicial na teoria, já dá uma certa força pra essa teoria, pra galera pirar nessa história. Pois é, mas aí que tá, vamos lá. Pensando pelo lado dos russos, tipo assim, os caras já tinham conseguido chegar bem perto disso.
Eu acho que se eles não acreditassem que realmente tivesse ido lá, vocês acham que eles não teriam contestado, não? Assim, não foi, não tem condição, essas imagens aí e tal. Será que os russos ter ficado na deles e, tipo, realmente foi, sabe? Não contestou? Será que isso não é um aval de que realmente foi? Mas então, a grande questão tá justamente aí, porque houve outras expedições que foram à Lua. Outras expedições pisaram lá, etc e tal. Até a história da Apollo 13, que virou filme, tudo com Tom Hanks, é uma dessas histórias. Tipo, o filme Apollo 13, como ele é baseado em fatos, tudo dava errado, entende? O Apollo 11 ter pousado é um fato do caralho, mas outras expedições ocorreram, outras expedições também foram ao espaço e também foram à Lua, até porque não tem, tipo, por mais que a bandeira dos Estados Unidos esteja lá, tá aí, né, cara? Tem gente que tem telescópio, mas não dá pra ver a bandeirinha dos Estados Unidos lá fincada na Lua. Olha aí. Pensei nisso agora, cara. Mudando aqui virando a cabeça. Mas por mais assim que tenha fincado a bandeirinha lá, não é um território, né, americano. Não é um território dos Estados Unidos. Outras pessoas vão lá, não à toa. Criou-se a Estação Espacial Internacional, que foram astronautas de todo mundo. Inclusive um brasileiro já foi lá. Olha como isso é uma zorra, né? Até brasileiro já foi pra aquela porra. O astronauta do Brasil que vai pra Estação Espacial, hoje vem de travesseiro. Olha que maravilha. Corre o risco de ser ministro num futuro governo qualquer aí, hein? Não quero dar spoiler, não. Posso estar falando besteira, mas o primeiro brasileiro que foi... Se for besteira, você corta, tá, Guilherme? Não. O primeiro brasileiro que foi à Lua é o cara que tá ligado ao caso Varginha. Se eu não estou falando muita besteira. Marcos Ponte? Não é isso? Mas isso não é outra teoria da conspiração? Então, que eu... a teoria... Pera aí. O Marcos Pontes, ele não foi à Lua. Ele foi na Estação Espacial. Tá? E o primeiro... Então, tá vendo? Eu tô misturando. E ele é o único brasileiro que foi ao espaço. Isso, em 2006. Não teve brasileiro pisando na Lua. Ele foi ao espaço. A teoria do brasileiro ter conseguido ir ao espaço foi uma troca, teria sido uma troca que o Brasil teria feito com os Estados Unidos para que abafasse o caso do Varginha. Teoricamente, o caso Varginha realmente aconteceu. E em troca de todo o material recolhido no caso Varginha para os Estados Unidos levarem, analisarem, dissecarem o tal do ET, o tal do Marco Pontes teria conseguido um lugarzinho de destaque, teria conseguido uma vaguinha lá no fundão do ônibus espacial. Seria uma barguinha tipo assim, vamos bater um rolo aí, me dá esse ET que eu mando um brasileiro. Exatamente, mas a teoria é exatamente essa. Cara, se o lance fosse esse, tinha tanto brasileiro que podia mandar só de ida, cara. Não precisava trazer de volta. Cara, em 2006 tinha tanto cara lá, cara, pra mandar. Roberto Jefferson, Marcos Valério. Putz, tinha muita gente, né, cara? Merecia essa viagem só de ida. Eu encho um foguete desse brasileiro, você manda. Acabei de ver aqui, tá? Um site científico e tal. Não tem como ver a bandeira americana na superfície da Lua. O telescópio, pra ver isso, ele teria que ter um espelho de 250 metros de diâmetro. Ou seja, é um troço muito grande. Nenhum telescópio atualmente em exercício tem um espelho desse tamanho. O mais próximo que passou lá foi o Hubble. E nem o Hubble conseguiu ver, né? Porque o Hubble tem, que tá dizendo aqui, 94 polegadas e meia de espelho, né? E não tem a possibilidade de ver, não conseguiu ver a bandeira na superfície da Lua. Os Estados Unidos é fraco demais, cara. Se fosse qualquer torcida de futebol brasileira, tinha metido um bandeirão do tamanho do Mineirão do Maracanã lá. Aquele mosaico, tá ligado? Aquele mosaico gigante. Envelopar a Lua, cara, com o símbolo do Coringão. Botar um cala-boca. Não, cara, é porque brasileiro que não faz essas merdas. Gigante na Lua, assim, todo mundo olhava e viu o cala-boca Galvão. Mas não dá pra ver. Gente, se não dá pra ver nem o Transformers do Michael Bay lá no lado oculto da Lua, como é que vai ver a bandeirinha? Caraca, o Michael Bay é o paraninfo desse podcast. Vamos arrumar um jeito de citar Michael Bay em todas as teorias.
E aí, mas vamos lá, e o veredito aí? Vocês acham que realmente foi, não foi? Tem alguém que duvida aí que não foi? Olha, então, eu não duvido que o homem tenha ido à Lua posteriormente, né? Porque, como o Bruno já bem disse, houveram outras expedições à Lua. Mas só que tem, tipo assim, eu fico muito tentado a acreditar que houve justamente esse lance mais... É claro, né, que havia um lance muito político, mas que a ida do homem à Lua foi só uma estratégia, sabe, pra dar aquela alavancada marota nos Estados Unidos na Guerra Fria. Eu não digo que acredito, nem que não acredito, apenas nessa parte me mantenho cético, sabe? Eu vou pagar de believer agora, eu vou pagar de Mulder do Arquivo X. Eu acredito que foi sim, é óbvio, mas não quando eles documentaram. Eu acho que foi depois. Hashtag pronto, falei. Porque os Estados Unidos, é aquilo que eu falei, eles não queriam perder, eles não iam perder de jeito nenhum, entendeu? Quando eles viram que a União Soviética botou a galera ali em cima e eles pensaram, puta que pariu, os caras vão chegar na nossa frente, não pode, a gente não pode deixar isso. Aí armaram toda a farsa e algum tempo depois eles conseguiram sim mandar o homem à Lua, mas não na época documentária. Isso aí faz sentido, faz um pouquinho de sentido. Depois que eles viram o filme do Stanley Kubrick, aí eles conseguiram elaborar um jeito de ir. Faz sentido. 2001 é de 68, então tá aí um jeito de pensar. Mas e se os soviéticos não mandaram um homem pro espaço? Foi também uma jogada de sensacional. Filme. E os Estados Unidos, aproveitando isso, fez um filme do Homem na Lua e falou assim, ó, se vocês contar que o nosso é filme, a gente fala que o seu é filme também. E aí ficou isso por isso. Não é essa é a suprema. É a farsa por causa da farsa. Sensacional. Se você falar que o nosso é mentira, o de vocês também é, pô. Aí tá os dois presos até hoje. É igual criança quando faz merda. Ó, se você contar, eu conto, hein, ó. Chantageando o outro. Cara, essa aí agora foi maravilhosa. Mais alguma teoria aí, gente? Não, da Lua não. Da Lua foi, não tem como dizer que não é. Até porque tem uma das frases mais bonitas. A Terra é azul. Palavras de Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo a estar na órbita da Terra. A Terra é azul. Mas eu acho que mesmo assim o Yuri depois quis dar uma astrolada. Eu acho que ele quis dar uma astrolada e ele ficou botando enigmas. Só de zoeira, só de ruê, sabe? Não é conspiração. Então vamos falar da célebre Área 51. O que vocês sabem sobre a Área 51? A Área 51 foi associada a objetos voadores não identificados. Ela é associada porque é uma área secreta nos Estados Unidos e rola a teoria de que lá os Estados Unidos usam para analisar objetos voadores e criaturas extraterrestres. Essa é a história que rola. O que sabe-se de fato é que a Área 51 é basicamente uma área de testes. Sim. Simplesmente isso. E aqueles experimentos que vira e mexe pinta aí, de foto de alienígena, né, fazendo necrópsia em alienígena. Aquelas fotos preto e branco safada. Grande reportagem do Fantástico. Exato, hein? Né, cara? Além da Área 51, ela vem com isso dos alienígenas, né? E alienígena, por mais que ninguém tenha visto, o melhor alienígena que já pintou por essas paragens, além, óbvio, do de Varginha, mas ele tava tímido, não falou nada, foi o ET Bilu, né? O ET Bilu foi o melhor, que ele disse, busquem o conhecimento. E aí ele dá um pulinho, cara, ele dá um pulinho tão fofo. Cara, eu vou falar que, tipo assim, várias pessoas não curtem essa veia sensacionalista e tudo mais, mas eu tenho saudades, cara, desses tempos áureos, desse jornalismo. Que podia tudo na televisão. Sério, cara, eu onde também. Você perdia 3 horas de uma equipe entrando no meio do mato, sabe, pra falar com um extraterrestre que estava para passar a grande sabedoria para a humanidade. Cara, o ET, ele pode ter o nome que ele quiser, velho. O nome do ET é Bilu, velho. Como assim, cara? Não, Astacheran é coisa do passado, cara. Ei, cara, olha só, tem tudo a ver com a nossa cultura, né, cara? A gente tem essa cultura de abraçar, ser carinhoso, então não vai botar um nome, né, forte, bonitão no alienígena, é ET
Bilu, é fofinho, entende? A gente gosta disso. E ele nunca mais voltou, né? O problema das conspirações aqui do Brasil é isso, né? Que as coisas vêm só uma vez, elas acontecem e não gera mais controvérsia, não gera mais nada. Ninguém mais falou do chupacabra, por exemplo. Olha que merda. Eu acho isso uma sacanagem, cara. Esses mitos, esses supostos mitos não podem morrer, cara. Não, pô, é parte da nossa cultura, aí, cara. Mas aí eu gostaria de lembrar aqui do caso que é revisitado até hoje, que é a grande Operação Prato. Cara, a Operação Prato é um caso sensacional, cara. É um caso gigantesco, cara. É um caso gigantesco. Eu não sei o que é isso. Me expliquem, por favor. Foi deixa eu só confirmar aqui aonde que foi. Foi acho que pelos anos 70, né? Sim. Essa eu também vou ter que pesquisar pra dar com detalhes e não falar merda aqui. É aquilo que os aviões da aeronáutica viram umas naves. Isso daí foi a noite dos OVNIs. Agora, a Operação Prato foi quando vários moradores de uma cidade, acho que é do norte, é no Pará, não foi? Em Belém, capital do Pará. Isso, no Pará. Que eles começaram a relatar luzes, né, no céu, e vários deles começaram a ter certos sintomas estranhos. As luzes, elas atacavam os moradores. E não era um ou outro, sabe? Elas vinham e... Sabe quando você pega uma lupa e você bota contra o sol e ela queima? Uhum. Era essa sensação que a galera tinha. Mas não era só a queimadura. Isso tava deixando as pessoas mal. As pessoas começavam a passar mal, ficavam fracas. E isso começou a acontecer ali na cidade, na época. E chegou um ponto que a galera tava com tanto medo que ninguém ficava mais sozinho em casa. As galeras iam pras igrejas e ficavam todo mundo junto lá, dormindo, porque elas estavam com medo das luzes. Tava todo mundo apavorado. E daí alguém vai perguntar, né? Ah, mas isso tá documentado? Está, porque essas pessoas chamaram as Forças Armadas. As Forças Armadas foram pra lá, montaram acampamento lá e documentaram tudo, cara. Caralho, isso eu não sabia. Deixa eu botar aqui depois pra ver. Cara, esse caso é grande. Esse caso é grande de verdade, velho. Então, você tem várias pessoas de alta patente do exército corroborando com essa história, sabe? De luzes que atacavam as pessoas. E várias delas ficavam doentes, né? Como foi dito e tudo mais. Teve epidemia, tanto de virose, de várias outras coisas. Caraca, que louco isso, velho. Eu nunca ouvi falar. Muito bom lá que eu escutei sobre esse caso, que tá lá no Ultra Geek. Se você quiser escutar depois, é bem explanado lá. Mas é um caso muito legal, cara. Tanto esse quanto o caso Varginha são dois casos gigantescos. O caso Varginha, cara, ele ficou zoado, só pra pontuar, ele ficou zoado, já que a gente tá falando dessa coisa de coisas que são esquecidas, o caso Varginha, ele ficou zoado aqui no Brasil, porque o Cacete do Planeta começou a zoar, e a galera começou a zoar. A cidade de Varginha aproveitou pra fazer comércio em cima disso, né? Pra fazer turismo, mas o caso Varginha, ele é tido lá fora, você pode pesquisar, como um dos maiores casos ufológicos da história, cara. É aqui que porque brasileiro gosta de zoar tudo. E tanto que, tipo assim, vários ufólogos que eles têm a classificação dos vários tipos, né, várias espécies e raças de extraterrestres, eles classificam, se não me engano, em de Varginha como um Grey, sabe? Que é uma das espécies que mais visitou a Terra desde os primórdios do tempo. Aí na Operação Pra tem o documentário lá do Irangê Holanda, né, que foi o cara que ficou na frente da operação, e ele fez essa entrevista, não sei se foi pro Fantástico na época, e ele contou tudo. Pra mim era só aquela história dos aviões perseguindo objetos. Essa dos aviões, ela é outra que aconteceu, se eu não me engano, no meado dos anos 80, que é a Noite Oficial dos OVNIs, que também é um negócio até hoje inexplicável. Até pouco tempo atrás mesmo, o Fantástico, algum tempo atrás, ele tá com uma mania de fazer tipo uns revivals de reportagens antigas. Fez da Operação Prato, fez do Varginha, fez do caso lá do Césio 137, lembra? Ah, isso eu vi. Então, e fez uma também sobre essa... No YouTube a gente acha essas reportagens todas até em qualidade boa. Também tem essa da Noite Oficial dos OVNIs. Tem a fala de um dos pilotos falando. É isso aí, galera. Bem-vindo à Noite Oficial dos OVNIs. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. O bicho pegou naquela noite, cara. Illuminati, pelo amor de Deus. A gente vai falar dos Illuminati porque tá na boca do povo. Illuminati. A ordem mundial. Tá relacionado, né? Cara.
É que, tipo assim, eu já, né, explicando um pouquinho do histórico, cara, eu entrei nessas piras por causa de Dan Brown. Eu já queria fazer aqui essa denúncia. Dan Brown, o maior ludibriador das pessoas, logo depois daquele documentário safado, o Zeitgeist, que foi inspirou várias dessas teorias malucas da conspiração. Pode continuar, Bruno. Cara, não, que bom que você juntou isso, né, cara? Porque eu lembro que na época, primórdios da internet, eu lembro que a banda larga lá em casa entrou no ano de 2008, né? E aí, pô, o YouTube ainda era um bebê, né? O YouTube surgiu em 2006, o YouTube era um bebê. E aí tinha lá, né, a propaganda, né? Assista o documentário Zeitgeist, totalmente de graça no YouTube. Mas, pô, na época, eu não tinha tanta gente legendando filmes, essas coisas, e aí eu penei um pouquinho, né? Não tinha legenda automática do YouTube e tal. Aí consegui achar um blog que o cara foi e legendou o filme, né? Aí eu vi o filme. Pô, o Zeitgeist começa maneiro, né? Porque ele vai falando dessas correlações ou dessas coincidências com tipo, ele começa falando de Jesus Cristo, que tem relação com os deuses fenícios, com deuses egípcios, etc, etc. Até aí, beleza. Mas depois que ele vai entrando nessa onda do capitalismo global, nova ordem mundial, e que ele coroa com o Zeitgeist 2, dizendo que é um projeto, né, pro futuro, onde as pessoas vão viver num mundo melhor, tipo o Elysium, né, naquele filme Elysium, eu fiquei puto pra caramba. E aí vem sempre o meu ceticismo, sabe? Porque esses caras, eles fazem uma coisa muito elaborada, aí você presta atenção, né? Mas quando você vai ver no fim, eles estão sempre falando da mesma coisa, existe sempre um mal superior, etc, etc. Aí agora o novo mal é o tal do globalismo, né? Essa nova ordem mundial que é um globalismo, né? Um governo só para o mundo todo. Eu acho isso uma viagem que fica difícil, sabe? É teoria da conspiração mesmo, e que fica difícil acreditar. Depois que você repete alguns padrões, assim, eu acho que fica meio difícil de acreditar. Mas, puxando já o que o Bruno falou, eu acho bem interessante o negócio de todas as teorias da conspiração, porque elas, tipo assim, você acreditar numa teoria da conspiração é algo que, em certa medida, você se torna uma pessoa especial, sabe? Porque você vai passar, na sua cabeça, né, você vai passar a ter acesso a uma verdade que está sendo escondida das pessoas. Exato, sabe? Você se sente superior, eu sei o que ninguém sabe. É, né, e tipo assim, você se sente ou naquele negócio de que, não, estou sendo perseguido e tudo mais, ou naquele de, eu tenho que mostrar a verdade para as pessoas que não foram iluminadas ainda. E a nova ordem mundial também segue muito desse aspecto, que é falar o quê? Que, todo mundo está sendo controlado, né? Tipo assim, na verdade, se você for ver bem, existe uma nova ordem mundial e o nome dela é imperialismo, né? Mas... isso já tá posto desde o fim de 89, mas vamos lá. Isso é assunto também para outro podcast. Mas eu acho que as pessoas começam daí a extrapolar muito e falar que, não, porque os Illuminati estão traçando o destino da humanidade desde os Sumérios, saca? Tipo assim... Pô, os caras nem sabiam o que era Estado direito, pra daí depois você falar que eles estavam já planejando o que vai acontecer daqui a 3.000 anos. Mas é porque, rapaz, eram pessoas extraordinárias. Eram os Anunnaki que estavam comandando eles. A ideia dos Illuminati é que é um grupo de pessoas que com capacidade e intelecto superior. Por isso que lá na 1700 e lá vai bolinha, eles estavam muito à frente do seu tempo. Mas então, é isso que eu fico bolado, porque o cara dá mais poder ao outro do que a si mesmo. Você tá entendendo? O cara... E aí isso é confortável, porque você não tem que fazer nada, vamos dizer dessa forma, mas tem um cara que quer comandar o destino de todo mundo, que não sei o que, não sei o que lá. Mas, pô, então você transfere, de uma parte você transfere responsabilidade, de outra, pô, fica uma coisa sempre muito estranha, sabe? Como se tivesse sempre alguém conspirando. E
pelo que eu vejo da vida, hoje em que todo mundo tá conectado, as conspirações, elas são mais fáceis de acontecer de outro jeito, não são como essas pessoas falam, né? Mas eu acho que é muito esse lance aí mesmo que vocês estão comentando, de eu sei o que ninguém sabe, e passa meio com uma parada sobre o medo também, e a frustração, sabe? De tipo assim, o mundo é assim, eu sou um derrotado porque tem um mal por trás de tudo, e por isso que eu não consigo as coisas, é porque o governo não deixa eu subir na vida, eles estão conspirando pro pobre ficar pobre, pro rico sempre ser rico, sabe? Eu acho que passa muito também por esse lado aí, da própria pessoa que acredita, né, nesse tipo de coisa. E desculpa, querido ouvinte, se você é uma pessoa que acredita em teorias da conspiração, mas é aquele famoso falta de serviço. Eu acho que às vezes é falta do cara, tipo, vou caçar alguma coisa pra eu fazer aqui, porque, sei lá, esse lance aí. Não, mas sei lá. Uma coisa que o Guilherme falou que me lembrou de outra teoria, que além da teoria do Illuminati, né, que o mundo é governado por 13 que, digamos assim, não é completamente mentira, né? Tipo assim, você tem um grupo de famílias lá que concentram 90% da riqueza do mundo, ok? Sim. Mas, tipo assim, agora tem outra teoria da conspiração que essa é ótima, que é que o mundo é dominado por um grupo de marxistas que querem acabar com a ordem do mundo, sabe? Que querem trazer, tipo, apocalipse, sabe, pra Terra. Não, você falando agora desse negócio de marxista, agora de noite mesmo, eu recebi um desses áudios fantasiosos que estão circulando pelo WhatsApp, né? Aí mandei pro meu irmão, falei, ó, se liga na viagem que o cara mandou. Aí o cara mandou, eu vou condensar isso, porque o cara falando que o plano de governo do PT, ele é tão comunista, que ele estava tão inspirado no Marx, esse plano de governo do Haddad, do Lula para essa campanha, que o Marx dizia no manifesto dele, aquele lá que ele lançou lá, o cara fala assim, que o plano do Marx era destruir a família. Eu falei, puta, quando o cara começou a falar isso, eu já tava, né, torcendo a cabeça. Aí o cara continua no áudio. Calma. Aí o cara continua, que fica pior. Se você reparar, tu já reparou nos carros que estão circulando agora? Os caras estão com uma placa agora toda diferente, escrita só Brasil. Então quer dizer o seguinte, que essa placa, ela vai identificar da onde você eles vão delimitar os limites da Ursal. Eu falei, caraca, bicho, os caras estão levando a sério o negócio que... a legislação do Conselho Nacional de Trânsito e tal. Aí mandei isso pro meu irmão. Aí ele falou assim, bicho... E aí o Zé falando agora esse negócio de marxista. Os caras acreditam numa parada chamada Decálogos de Lenin, que são as 10 ordens que o Lenin deixou, depois que ele morresse, pro comunismo continuar avançando pelo mundo inteiro. Quando você vai procurar Decálogos de Lenin na internet, não existe ninguém que refute. Tem, mas é muito difícil de achar. Você vai achar lá pela 3ª, 4ª página do Google. É porque todo mundo acredita que isso é verdade, que o Lenin deixou um documento para o comunismo continuar se espalhando pelo mundo. Então, assim, o nível de piração que as pessoas acreditam nisso, tem um pouco do medo, mas tem um pouco de enxergar em tudo um mal muito grande, sabe? Que eles chegam nessas viagens. Porque, como a gente começou o programa falando, teoria da conspiração. Aconteceu um negócio. O 11 de setembro aconteceu. Então tem um fato ali, todo mundo viu os aviões batendo. Imaginar tudo o que possa ter acontecido para aqueles aviões, antes daqueles aviões baterem no prédio, é uma coisa. Os motivos, né? Mas é fato que o avião bateu. Agora, ficar imaginando um monte de outras coisas que vão acontecer, isso pra mim é que fica difícil. Entende? Isso pra mim é que é difícil. O jogo vai pro nível hard, né? Exato, cara. Porque deixa de ser teoria da conspiração, sabe? Fica muito difícil. Por exemplo, essa história dos Illuminati. Toda vez que aparece vídeo falando de Illuminati, Nova Ordem Mundial, na guia do meu YouTube aqui, eu passo retro, boto ali no menuzinho, boto sem interesse. Porque eu acho que isso é muita viagem, entende? É igual os protocolos dos sábios de Sião. Vocês já ouviram falar disso? No Dan Brown já. Então, eu nem li o livro do Dan Brown. Os protocolos dos sábios de Sião é um documento inventado pelo czar Nicolau II da Rússia, dizendo que os judeus, isso no início do século XX, década de 10, os judeus tinham um plano para estender seu domínio e acabar
acabar com a sociedade ocidental do jeito que se conhecia, porque os judeus desde sempre foram perseguidos. Então já existia, né, um conluio para evitar o antissemitismo, né? Os judeus já tinham se organizado para evitar o antissemitismo. Pô, se o protocolo de Sião fosse verdade, os judeus não tinham sido esmagados como foram durante a Segunda Guerra Mundial. Onde é que tá essa organização tão grande, né? Exato. Eles têm, sim, um grande poder econômico, não à toa, né? Hollywood, grandes estúdios de Hollywood são comandados por grandes famílias judias, mas... Gravadoras também, né, de áudio. Exatamente. Que mas estão até... todas implementando o marxismo cultural. Seguindo a cartilha do Antônio Gramsci. É porque vocês falaram aí de dois grupos, né? Que seriam os Illuminatis e a galera da URSAL. Sim. Né? Porque assim, a gente precisa fazer um paralelo aqui, que é o seguinte: se a URSAL é de esquerda, eu entendo que o Illuminati é de direita, ou não? Correto. Porque o Illuminati, eles são os grandes empresários do mundo, né? Empresário é de direita, pô. Então eu ainda não vi o absurdo de ninguém falar que os Illuminati estão fazendo a URSAL. Porque aí pra mim seria muita loucura. Então, né? vamos lá. Todo mundo aqui sabe que a URSAL é uma viagem, né? Ninguém acredita. Teoricamente, sim. Cara, a URSAL não é uma viagem, a URSAL é um sonho. Olha aí. Mas vamos lá. A URSAL é um sonho, né? É uma viagem que um dia pode vir a acontecer ou não, mas é óbvio que não vai. A nova ordem mundial, a ideia que o cara tem é que o seguinte, igual o nego tava há algum tempo aí dizendo, que o George Soros, que é um puta investidor, financista, ele bota dinheiro em diversas organizações, inclusive nas Nações Unidas, nesse pensamento de que pode haver um governo global, né? O lance dele é que haja um governo global. Ele não importa pra qual. Isso. Ele é o PMDB da teoria da conspiração. Ele joga com todo mundo, né? Exato. O plano de dominação deles é que é um negócio que é fantástico. Já ouvi que a mídia ninja, né, foi financiada pelo George Soros. O Anticast aqui do Brasil também já foi financiado pelo George Soros. Então, assim, viajam, entende? Viajam. Seja do ponto de vista, existem financiamento para organizações de esquerda e organizações de direita. O que der certo, deu. Sabe qual é? E daí que você vê a relevância, né? Pô, se eu quero estender o domínio sobre o mundo todo, vou escolher dois lados antagônicos, né? Eu escolho um lado e pronto. O outro que vai ter que se render, né? Mas não, os caras preferem acreditar nessas coisas muito mais viajantes. Né? É por isso que eu acredito, sabe, que essa negócio de nova ordem mundial, ela parte de uma premissa interessante, que é você dizer que, sei lá, um grupo tá dominando o mundo, entre aspas. Que se a gente for ver bem, sei lá, principalmente nessa fase de capitalismo tardio que a gente tem conglomerações de empresas e grupos financeiros que controlam meio que o mercado macroeconômico. Mas agora, tipo assim, nessas teorias das conspirações, eles partem daí de ideias no mínimo absurdas. Digamos assim, de que, sei lá, que eles estão colocando flúor na pasta de dente pra controlar as pessoas pra fazer o que elas querem, sabe? Tem o sinal do rock ao contrário, né? Que é o sinal dos Illuminati. Então, isso, que é sinal todo, sabe? O olho de Horus é um sinal Illuminati, sabe? E a canetas Bic são simplesmente sensores que rastreiam cada ser humano. Você pode ver que todo mundo tem uma caneta Bic em casa. Não confie no... Tem que acabar com a caneta Bic. Tem que acabar com a caneta Bic. Você falou agora de rastreamento, aí vira e mexe pinta um textão desse no Facebook, os caras falando de que, o seu celular sabe o que você tá pensando, às vezes você nem tá usando o telefone, mas você conversa com alguém, aí tá falando de uma viagem, automaticamente depois o telefone começa a te enviar propagandas pra você viajar, né? Existe esse monitoramento através dos smartphones. Aí uma vez o Sandro, não sei o que foi, a gente numa gravação, o Sandro, o nome disso é fácil, né? Aquele cearense do Sandro, o nome disso é fácil, o nome disso é cookie. É só isso que tem no telefone celular, é cookie. Porque é simples, entende? Todo mundo gosta de ver essa ameaça escondida em tudo quanto é lugar, sabe? É muito estranho. Agora, falar uma coisa aqui ainda sobre Ursal e tudo mais, que a gente começou falando do Illuminati. Assim,
Claro que não, mas se existisse uma organização mundial, galera, soberana, que tem controle de tudo, que influencia tudo, que bota, sei lá o que na minha pasta de dente, que bota sensor na caneta Bic, e que tá dominando o mundo, e que vai dominar, e que vai implodir isso aqui, sei lá, e vai destruir essa terra e plantar caju nessa merda toda, eu sei lá o que. Meu irmão, eu posso fazer o que pra mudar isso? Então pra que eu vou pirar? Pra que eu vou pirar, cara? Eu não posso fazer nada. Você pode fazer um canal no YouTube e ganhar dinheiro com isso. Eu posso surfar nessa onda, mas fora isso, pra impedir, eu não posso fazer nada. Sim, então que domine esse mundo e me exile em Marte, então. Não, isso é igual a parada da viagem no tempo, né? Porque assim, tem a teoria da viagem no tempo, que você poderá, sei lá, viajar pro passado ou pro futuro, não sei o quê, e que eu acredito nessa teoria, tá? Não é teoria da conspiração, é teoria de viagem no tempo. Mas assim, que enquanto eu estou vivo, a minha geração, ela não vai descobrir a viagem no tempo. Por quê? Porque se a minha geração descobrir a viagem no tempo, essa pessoa vai voltar agora, no presente nosso, entendeu? Pra falar, olha, existe viagem no tempo. Então, sei lá, se meu tataratrisneto inventar a viagem no tempo, ele não vai voltar pra mim e vai falar que existe viagem no tempo. Ele vai voltar no máximo pro pai dele, pro avô dele, no máximo, entendeu? Então eu não acredito que ainda, né, não existe essa possibilidade, porque ninguém ainda voltou. Mas... Então, o problema do ninguém ainda voltou é que a gente inventou a porcaria do tal do paradoxo temporal. Porque se você voltar, você pode alterar os eventos e pode acontecer de você nem existir. Então a gente inventou a vacina contra aquilo, né? Mas aí sim, teoria da conspiração válida. Existe o experimento Filadélfia, que já foi realizado pelo exército norte-americano em 1943. Disse que foi um experimento que os militares realizaram para poder voltar no tempo e evitar a ascensão do nazismo. Só que eles nunca voltaram. Eles conseguiram ir, né? Tipo Legends of Tomorrow, né? As Lendas do Amanhã. Eles conseguiram ir lá para trás, mas não conseguiram voltar e estão presos lá. E aí, como não conseguiram impedir o nazismo, ficaram presos no passado. Desse projeto, desse experimento Filadélfia, nasceu um negócio que influencia uma grande obra de cultura pop do momento, que é o Projeto Montauk. Vocês já ouviram falar do Projeto Montauk? Eu não conheço. Vocês já viram Stranger Things? Sim. Exatamente, era daí que eu tinha escutado falar. A Eleven está dentro do Projeto Montauk. O que é o Projeto Montauk? Porque assim, quando o Einstein cria a teoria da relatividade, ela é toda, vamos dizer assim, de diagramas, de desenhos e cálculos, mas não existe, vamos dizer assim, concreta a possibilidade do buraco de minhoca. Quem conseguiu dar corpo para isso foi o Stephen Hawking. Quando o Stephen Hawking explica a teoria do buraco de minhoca, ou seja, que você consegue se ligar de um ponto a outro do universo por um único buraco, os cientistas do Projeto Montauk, eles começaram a desenvolver um sistema de energia, né, de ondas que conseguissem sintonizar com o seu cérebro, né, as ondas emitidas pelo seu cérebro, junto com os emitidos pelo aparelho que eles tinham lá, e conseguiria criar um buraco de minhoca para fazer essa travessia espaço-tempo. Só que o que eles acabaram inventando é o que acontece com a Eleven, que ela consegue materializar coisas. E aí, tem uns bichos muito loucos que diz o seguinte, que a realidade que nós estamos vivendo já é uma realidade alterada pelo Projeto Montauk. Que muitas das coisas que a gente vê estranhas, elas são materializações dos seres que são objetos de estudo do Projeto Montauk. Tipo, o pé grande, ET de Varginha. Exatamente. Essas criaturas. Exatamente. Bilu. Exato. Bilu. Cara, eu gosto muito daquela citação do Douglas Adams, que diz que a partir do momento que alguém acha a explicação pra tudo que tem no universo, que acha a resposta primordial pra tudo, esse universo é apagado e substituído por algo tão complexo quanto o primeiro, sabe? Exatamente. E isso já aconteceu. Ele se reajusta, né? Tem um outro projeto, esse já é desenvolvido pela CIA, que é o MK Ultra. O MK Ultra é um sistema em que o governo americano
governo pretende controlar a sua mente. Então ele está criando exércitos de zumbis. Zumbis é bem mesmo metafórico no sentido de pessoas sem vontade. As vontades das pessoas estão sendo reguladas pelo governo norte-americano através do projeto MKUltra. Mas a propaganda do McDonald's e da Coca-Cola já não faz isso, não? Então, tipo assim, o engraçado do lance do MKUltra é que, tipo assim, muita gente associa a própria morte do John Lennon, tá ligado? Ao projeto MKUltra. Que, tipo assim, a pessoa tá fazendo qualquer coisa, tá, sei lá, assistindo televisão, de repente ela vê uma palavra gatilho que ativa Isso. todo um treinamento que ela teve que ficou, sei lá, guardado no subconsciente dela ou qualquer coisa que o valha. E daí, tipo assim, ela vira uma máquina de controle do governo. Tem vários vídeos na internet de pessoas que falam que sofreram lavagem cerebral por causa do projeto MKUltra, que fala de torturas e tudo mais. Aí, mais uma vez, o Stanley Kubrick volta para nossa teoria da conspiração. Laranja mecânica, o experimento pelo qual o personagem do Mark McDowell passa, é um possível experimento, né, do MKUltra. Você acredita que eu nunca vi esse filme até hoje? 2. Vocês não viram Laranja Mecânica? Tá na minha lista, mas eu ainda não vi. Cara, vamos marcar um episódio sobre Laranja Mecânica, que aí eu vou assistir. Aí eu vejo. Só pra você, então, que não viu, o que trata Laranja Mecânica? É uma gangue de 4 desajustados, numa distopia qualquer, e eles cometem, né, um latrocínio, né, roubo seguido de morte e violência sexual, e são presos. Um dos caras, ele serve como cobaia de um novo experimento do governo, que pretende inibir os comportamentos violentos e assim tornar o ser humano pacífico. Tipo um processo de castração mesmo, mas castração psíquica. E aí ele é submetido a uma série de imagens, na maior parte delas violentas, e ele começa a ganhar medo e repulsa pela violência, e ele sofre muito por causa disso. E aí, como a expressão que o Zé usou é bem oportuna, uma série de palavras gatilho ficam na mente dele, de maneira que toda vez que ele ouve essas palavras gatilho que foram induzidas através do experimento, geram as diversas confusões dessa turma muito atrapalhada nesse filme. Mas o Laranja Mecânica também é uma alusão ao sistema MKUltra, que um sistema de controle que o governo dos Estados Unidos tem e que muitas pessoas estão, vamos dizer assim, com as suas consciências um tanto quanto adormecidas, e no momento que elas ouvirem a palavra certa, a gente vai ter, sei lá, super soldados, super assassinos, super tudo soltos por aí. Então, e tem esses relatos de pessoas que falam que estiveram trancafiadas por meses, sabe, passando pelos mais diversos tipos de tortura, e que tipo assim, que algumas pessoas conseguem lembrar disso e outras não, que essas vão lembrar desse treinamento a partir do momento que verem esses gatilhos, sabe? Não, eu falo assim, a gente acredita, né, tem essa teoria também de apocalipse zumbi, que vai ter um vírus que vai tomar o mundo, o apocalipse robô, que as máquinas vão... isso aí eu acho que se encaixa num tipo de apocalipse desse, que vai ser lá um super extermínio, uma loucura dessa aí. Tem um filme, galera, o nome, não sei se vocês já viram, é um filme bem bizarro, bem baixa renda. É aqueles filmes feitos com orçamento de R$58, chamado Eles Vivem. Vocês já ouviram falar desse filme? O They Live? Isso, exato. Eu não assisti esse filme, mas tem um documentário do Zizek, acho que é O Guia Perverso para a Ideologia, que fala sobre esse filme. É ótimo. Então, cara, o filme, ele é muito ruim, mas ele é muito bom também, cara. A história é muito legal, porque a galera, como se a galera fosse toda isso, ela fosse toda hipnotizada, só que ali são alienígenas, né? E eles olham pras placas, assim, por exemplo, eles olham pro outdoor no filme, e eles veem só mensagens de ordem, tipo, não jogue lixo na rua, seja ordeiro, respeite o governo, respeite a polícia, sabe? É todo mundo tipo zumbificado, mas sem perceber que tá sendo. E aí uma galera meio que cria uma resistência pra lutar contra isso. Aí eles criam um óculos, que o óculos consegue fazer eles verem a verdade, eles conseguem ver a verdadeira face. Cara, é uma loucura só, mas é um plot muito maneiro, cara. E uma coisa interessante desse filme é que essas mensagens estão todas escondidas atrás de propaganda. Sim, tá nos outdoor, tá na... tá em outdoor, tá em revista. Tá em tudo que, assim,
tá espalhado pela cidade. Então, as pessoas, elas estão bitoladas ali, tipo zumbificadas ali, tipo lobotomizadas naquilo ali. Aí tem a galerazinha da resistência. Cara, é um filme muito interessante. Ele, assim, ele é bem baixo orçamento, ele é bem baixa renda, mas é uma história bem interessante, bem legal de se ver. Não, falando de lavagem cerebral e teoria da conspiração, a gente não podia deixar de citar os Simpsons, né? Que eu acho que é um dos desenhos aí das séries que mais... Caraca, pode Você vai falar daquele episódio do que a galera é obrigada a ir pro exército? Isso, Cara... que eles explicam, né? Que as propagandas do governo, né? Tem as subliminares, as liminares e as superliminares. Eu acho que a superliminar, que é o cara, vai pro exército. Tá bom. Aí o cara, tá bom. Não sei porquê, mas eu vou. É que o cara pega e fala assim, tem gente que é idiota, tem gente que você não precisa do seu esforço. Aí ele grita na janela assim, rapaz, vai se alistar. Aí o cara, tá bom, eu vou. Mas nos Estados Unidos tem muito dessa coisa aí, da teoria que o governo, né, por trás das propagandas, tenta recrutar jovens para o exército, para as forças militares e tal. Cara, tem conspiração até dos Simpsons, né? Tem gente que inventa a teoria da conspiração até sobre os Simpsons, né, cara? Putz, grilo. Não, o lance do Donald Trump é bizarro, né, cara? Que ninguém acreditava, cara. E tem gente que tira, né? Pega as fotos e bota, né? Os Simpsons previram isso, que não sei o que lá. A galera pira geral. Aí é prato cheio, cara. Não, e o pior é que se você botar, né, teoria da conspiração no Google, né, você não faz mais nada da sua vida. Porque... Você quer ver? No YouTube, você passa madrugadas. Eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Eu gosto. Eu não acredito em nada, entendeu? Tirando o negócio lá da Lua lá que a gente falou. Da Terra plana? Que a minha teoria da Lua é de que eles foram sim, porém não quando disseram que foram, que eles não queriam perder. Isso aí eu realmente acredito. E no ET Bilu também. Mas assim, eu acho... Que porra é essa de ET Bilu? Porque a gente tava falando aí, o Bruno citou ET Bilu, a gente baixou o saudosismo aqui na gente. Baixou o saudosismo. Lembrando que o ET Bilu, ele tá ligado ao Projeto Portal, né? Projeto o quê? Projeto Portal. Caralho, nunca... tipo assim, é um grupo de, digamos assim, respeitados ufólogos brasileiros. Daí entra... Isso daí seria já uma teoria da conspiração, de que eles lançaram o ET Bilu justamente pra conseguir gerar fundos pra esse projeto. Meio que num esquema de lavagem de dinheiro mesmo. Então eles passando necessidade mesmo, porque o ET Bilu é bizarro. Cara, então eu tô vendo agora que você falou do Projeto Portal, botei Projeto Portal no Google, e aí tem aqui vídeo do suposto contato em Corguinho. Cara, é muito... Não, deixa pra lá, é muita coisa, velho. Então, não, e tipo assim, tem gente que acredita que eles são meio que uma seita, tá ligado? Quase que como... Eu não sei se poderia dizer religioso e tudo mais, mas que seria, sabe, um grupo de pessoas, daí pode passar por qualquer coisa, sabe? E esse grupo seleto tem acesso a seres de outros planetas, e o Bilu seria um deles. Entra... Nossa... Dá um pano pra manga isso daí. E eu continuo insistindo também que isso também é muita falta do que fazer, né, cara? Com certeza, isso com certeza. Tudo que nós estamos falando aqui é falta do que fazer. Porque é muito bizarro, cara, quando você para pra pensar que as pessoas podem chegar a essas conclusões, e tem gente que direciona a vida pra isso, né, cara? Isso que é preocupante. Porque uma coisa é a gente tá aqui comentando, a gente ri, e aí a gente bota uma dose de dúvida, uma dose de credulidade, mas a vida segue. Daqui a pouco a gente vai ver televisão, não esquece. Tem gente que vê isso, morde a isca e segue, né? Vai pra sempre. Mas a gente vai pra sempre. Quando a gente falou sobre as tecnologias, eu não lembro se a gente citou no programa ou se a gente falou em off. Acho que foi até quando a gente teve a ideia de gravar esse programa. A gente falou da galera que acredita na teoria da vacina. Sim. Lembra? E a gente ficou tipo, cara, como é que pode? É exatamente isso que você tá falando. A galera pira, a galera fuça naquilo, entra naquela parada de uma tal maneira, entendeu? E sei lá, não se alimentou direito quando era criança, tomou muito guaravita, o cérebro já tá ali perfeito. Eu sei lá o que também, cara. A galera pira geral, velho. Então, aí já puxando a parada da vacina, eu acho que a gente já pode ir pra chegar no grande momento do episódio, que é a Terra plana, né? Que são teorias que, assim, eram fatos incontestáveis
Até, sei lá, né, 2, 3 anos atrás, tipo, várias pessoas foram mortas, né, porque afirmavam que a Terra era redonda. Aí, realmente descobriram que, né, a Terra é redonda. Essas pessoas eram tidas como mártires da ciência, né? A ignorância matou a pessoa que estava certa, não sei o que. E eu aprendi na escola isso. A gente tem certas coisas que é só assim, a gente não pode fechar a mente, o pensamento científico, né? A gente tem que contestar tudo, né, até que se prove aquela contestação, hipótese, não sei o que, papapá. Aí vem o pessoal com teorias sobre coisas que são incontestáveis, mano. Não tem como. A Terra plana, a parada da vacina, entendeu? Como assim, cara? São anos e anos de estudos científicos, sabe? Você vai contestar como? Sabe o que eu achei engraçado sobre a Terra plana? É que, tipo assim, primeiro que eu achava que isso era um movimento completamente irônico, sabe? Eu tipo também assim, achava. que as pessoas defendiam isso só pela zoeira. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que tinha mó tom engraçado. E eu achava que o cara tava zoando. Depois, quando eu comecei a ver esse vídeo replicado na timeline de outras pessoas, eu falei, caraca, nego tá levando a sério mesmo essa história de Terra plana. E depois o negócio explodiu, entende? Eu primeiro achei que assim, eles estão de sacanagem. Mas não, tem gente levando a sério. Então, e tem gente que fala, não, mas é porque, tipo assim, tem argumentos, é tudo explicado e tudo mais. Mas, gente, essas explicações não são novas, elas são explicações justamente da Idade Média, sabe? E, tipo assim, as pessoas resgatam ela como se fosse, nossa, agora a gente tem uma teoria alternativa. Só que essas pessoas esquecem que no método científico a gente tem uma coisinha chamada navalha de Ockham, que quando a gente tem duas explicações pro mesmo fenômeno, a gente aceita aquela que possui menos dúvidas e possui, tipo assim, uma validade maior e ao mesmo tempo ela é mais simples de ser explicada. E a Terra plana, tipo assim, claro que ela prevê os movimentos dos astros e tudo mais. Porém, ela é feita em cálculos matemáticos completamente caóticos para prever o movimento dos astros. Enquanto, tipo assim, a da Terra redonda, você vê tudo funcionando de uma forma mais, vamos dizer assim, mais limpa. É simples. Não, e assim, a Terra é redonda e o Sol é circular. O Sol é uma esfera. O Sol tá dentro da abóbada terrestre. Isso, né? Então, a Terra é plana e o Sol é uma esfera. Como? Por que o Sol não é plano também? O Sol plano. Onde é que o Sol se esconde? Onde é que o Sol se esconde? Cara, sério mesmo, eu tô perguntando aqui, de acordo com a teoria dos caras, onde é que o Sol some, entende? Durante a noite? Pra onde ele vai? Então, ele vai pro lado de baixo. Ele vai pro lado de baixo. Ele apaga. Mas ele não tá preso na abóbada? Na abóbada? Gigante, vai alguém lá no interruptor, tá na hora de desligar, pode desligar e tal, e tu desliga o Sol. Desliga a chave. Não, e assim, e eles têm uma teoria de que a Terra está indo infinitamente para cima. Por isso que a gente tem a, entre aspas, gravidade. Caralho! Né? Que a gravidade nada mais é do que uma ilusão que a Terra está sempre indo para cima. Então quando você pula, não é que você cai, é que a Terra encontra você novamente. Cara, e aí você para pra pensar, se a Terra está indo infinitamente para cima, ela vai chegar aonde? Tem uma historinha que, assim, ela fez muito sentido pra mim em vários níveis, né? Tem uma história do Batman, que é uma das diversas séries no Asilo Arkham. Aí, mais uma vez, os loucos do Asilo Arkham deram PT lá. E aí, o Duas Caras, né? Todo mundo sabe que ele comanda a vida dele através de uma moeda. Então, o mundo do Duas Caras, ele é binário. Se cair de um lado, ele faz uma coisa, se cair de outro, ele faz outra. Aí, um dos terapeutas de dentro do Asilo Arkham propõe pro Duas Caras um dado que ele, ao invés de jogar a moeda, joga um dado. Quando acontece a merda lá no Asilo Arkham, que o Batman entra no Asilo Arkham, ele encontra o Duas Caras todo cagado, todo mijado, todo sujo no chão e totalmente catatônico. E o Batman quer entender por quê, porque o Duas Caras, ele não é necessariamente maluco, né? O Harvey Dent, ele não perdeu totalmente a sanidade. Ele pergunta, aí o Duas Caras mostra pra ele o dado.
Aí ele falou, o que tem esse dado? Eu tentei ir ao banheiro. Esse dado me deu 54 possibilidades e eu não sei o que fazer com ela. O que acontece? No mundo atual que a gente vive, a gente tá coberto de possibilidades, né? O tempo todo, como a gente tava falando antes, você bota no Google uma palavra e você pode perder o resto da sua vida pesquisando no Google sobre essa palavra. Então as pessoas se dedicam a isso, a esquecer todo um conhecimento científico estabelecido, porque ele agora tem uma nova possibilidade. Então, se por um lado viver num mundo dualista é ruim, viver num mundo cheio de possibilidades também deixa a cabeça do sujeito bem pirada, porque ele, eu não tenho mais 2 possibilidades, eu tenho 54, só que eu não consigo exercer uma tarefa simples, sabe? Então, essas teorias da conspiração, eu acho que elas nascem exatamente daí. O cara vai absorvendo essas possibilidades que ele pode ter e vai se ocupando delas, e vai perdendo o contato com a realidade. Então, é aquela história do cara que vê o comunismo em tudo, porque ele tá tão ocupado. Aconteceu hoje no grupo, a mulher falando, tô tão envolvida com esse negócio de política que esqueci até de regar minhas plantas. Mas é por causa disso. Sim, e você tá tentando explicar aí a teoria da conspiração e acabou explicando o momento eleitoral brasileiro, né? Porque os caras tá perdido no meio de tanta proposta que eles focaram em 2 e esquece o resto, né? Só 2. Um amigo meu falou hoje, mandou uma mensagem, o bom seria se a gente conseguisse montar um candidato Megazord, né, cara? Que junta a parte de um, junta a parte de outro, a gente teria um candidato ideal, mas não dá, né? Não, realmente, eu acredito nisso aí. O cara fica tão perdido com tantas informações e ele quer ser o privilegiado de que tem todas as informações que acaba ficando maluco mesmo. Mas cara, muito boa essa parada aí do Duas Caras. Agora eu não vou lembrar quem é que falou, de assim, fatos comprovados cientificamente, batidos e rebatidos e revirados, e a galera ainda acha teorias e bases, né, supostas bases pra acreditar, e é aquilo que a gente falou. É tão bizarro, igual a gente tá falando da Terra plana, que a gente pensa que é zoeira. É igual o negócio da vacina. Gente, vacina. Alô? É sério isso? Vocês não estão zoando da vontade, né? É sério, vocês realmente estão criando uma teoria de conspiração de que a vacina é, sei lá, pra transformar a gente em polvo. Eu sei lá o quê. E sabe o que é, cara? Já foi provado que essa história da vacina, ela não tem essa correlação com autismo, porque já se descobriu que foi um cara de um laboratório que queria conseguir introduzir a vacina dele no mercado para poder também, né, disputar mercado e poder vender a vacina dele. Então ele argumentou isso, de que as vacinas que são aplicadas, ela tem o nitrato de prata, e é comprovado por estudos, 3 estudos, de que o nitrato de prata pode causar autismo. Pô, cara, mas é mais fácil acreditar num bicho-papão, no pé grande que fica debaixo da cama, do que, acreditar na ciência, porque ela não dá mais as respostas que você quer ouvir. Porque como você tem um monte de possibilidades, vários outros especialistas a pesquisar, não basta só um te dizer, entende? As pessoas agora as respostas da ciência não satisfazem mais elas. Então, aí que tá também. No próprio meio da ciência, existem pessoas agindo de má fé por causa do, entre aspas, pensamento científico, que você pode contestar tudo, né? Aí então ele está respaldado por esse tipo de pensamento, e aí ele se põe para contestar coisas que são teoricamente incontestáveis. Vocês estão falando da vacina, eu vou puxar outra aqui, que é o caso da urna eletrônica. Tudo bem, tem gente que não confia, porque é eletrônico, você não vê a parada física e tal. Pô, cara, mas você confia no seu celular, entendeu? Exato, boa. No seu computador, na Netflix, no YouTube, sabe? Você confia em tanta coisa eletrônica, por que você não vai confiar numa urna, entendeu? E o caso da urna eletrônica é interessante porque, tipo assim, você deixa de confiar quando ela nega a sua vontade, sabe? Porque a partir do momento que ela tá, tipo assim, que ela tá de acordo com o que você esperava, aí a urna eletrônica é confiável, aí não tem o que perguntar, sabe? Mas, e passaram também a questionar a urna eletrônica na medida em que não dá mais pra manipular, entende? Porque antes, quando o voto era de papel, o cara sumia com
um determinado malote de votos, no local lá da votação. Pegava fogo, sei lá. Pagava propina pro cara contar voto que não era de verdade. Aí quando os caras perderam o controle sobre isso, eles começaram a duvidar da urna eletrônica. E aí, convenhamos, basta você se voluntariar uma vez a trabalhar numa eleição, você vai ver que não tem como fraudar a urna eletrônica. Entende? O processo da chegada da urna na zona eleitoral, a quantidade de pessoas que tem para fiscalizar o eleitor e os mesários e o presidente da sessão para que nada aconteça com a urna é incrível. Eu já participei de uma eleição onde deu um pique de luz, então, obviamente, a urna ela tem uma bateria para não depender necessariamente da energia elétrica. Correu o presidente e ele teve que chamar, sei lá, uns 2, 3 caras que são comissário de partido para ver, olha, a urna não desligou, ninguém mexeu nada, etc. A urna tá reiniciando, ele teve que mexer. Então, assim, existe uma série de procedimentos. Aí o cara agora vai duvidar de urna eletrônica, também acho que já é demais. É igual isso como o Zé tá falando, entendeu? Quando a urna não bate no que ele acredita, aí ele contesta. É a mesma coisa que tá acontecendo agora com essas pesquisas, né? Ibope e Datafolha. Tipo, tem gente que falando que o candidato B tá com, sei lá, 70% de intenção de voto, que ele vai ganhar no primeiro turno. Aí a pesquisa, que eu também, aí a pesquisa já é outra coisa, se a pesquisa é bem feita, é mal feita, isso aí tudo bem, você pode contestar, né? Num país com, sei lá, o método, né? Sei lá, 100, 150 milhões de eleitores. Você pesquisar com 3 mil eleitores, eu acho uma amostra pequena, mas aí eu não sou estatístico, não tô aqui pra contestar isso aí, sei lá. Mas, aí, por exemplo, quando o candidato B sobe na pesquisa, aí ele começa a falar, agora sim, estão mostrando o resultado, entendeu? Tipo assim, eu acho perigoso pra nossa democracia a gente contestar a urna eletrônica, porque acontece o que aconteceu na última eleição presidencial, entendeu? Gera instabilidade no governo, sabe? Quando um candidato se propõe a participar da eleição, ele tá entrando no jogo conhecendo as regras. E foi entendeu? Ele que fez as regras, né, cara? Ele fez as regras no ano anterior. Isso, e ele fiscaliza o jogo, entendeu? Eu até deixo aqui indicado um episódio do Nerdcast que eles fizeram com os caras lá do TSE. Os caras explicam todo o processo eleitoral detalhadamente. Vai lá, escuta se você ainda tem dúvidas e tal. Que os caras do TSE, os caras explicam muito bem detalhado mesmo, assim. É excelente esse episódio, tá bom? Igual o Bruno tá falando, né? Tem o tal do aplicativo lá do professor da Unicamp, que ele quer... Aí a pessoa coloca o voto dela no aplicativo, sei lá, e confere que não sei o que manda. Você vai lá no Tribunal Regional e olha a sua sessão e manda pro aplicativo. Isso aí, gente, já é feito pelo TSE. O TSE mostra o resultado na sessão, né, na zona, na sessão lá, na salinha da escola que você vai. Fica o resultado na porta depois da eleição. Esse resultado também é exibido no Tribunal Regional da sua cidade. Também é exibido na internet. Cada um, se você quiser fiscalizar, tem todos os resultados lá. Porque quando você pega uma outra fonte, essa outra fonte, e ela não bate, isso só gera insegurança, isso só gera contestação, e não é uma fonte original, tá? Eu tô falando isso tudo aqui porque nós estamos num momento eleitoral, e é importante a gente ter esse tipo de consciência, entendeu? Independente de quem ganha a eleição, não é interessante a gente contestar o jogo, entendeu? Não é interessante contestar a eleição. A gente não tá fazendo aqui propaganda nem pra A, nem pra B, nem pra C, a gente não pode deixar que a democracia vá pro ralo, porque as pessoas ficam inventando ideias doidas na sua cabeça de que a urna, ela não é confiável, né? Não vale a pena isso. Só piora a situação. Como diz nosso amigo, né? A democracia é uma beleza. Não, ele não fala isso, não. A democracia é uma delícia. Fica mais sensual, né? Né? A democracia é uma delícia. Sim, vamos pro momento cultural. Momento cultural. Rapaz, eu tenho
2 livros, né? Um faz correlação com o outro. Para vocês que chegaram agora no Papo de Calçada, eu não sou um membro novo, eu sou um membro antigo. Eu estava afastado 2 meses e estava estudando para um concurso público. Teoria da conspiração, rapaz. Não fala por que estava afastado. O pessoal tá achando as coisas aí. Então, eu acabei lendo 2 livros fantásticos. Eles já estão na minha biblioteca há muito tempo, mas agora que nos estudos eu tive oportunidade de lê-los com afinco. Um é O Mundo em 2050. É do Lawrence C. Smith. E ele é fantástico exatamente porque ele estabelece 5 padrões de como o nosso mundo vai estar esgotado em 2050. Aí você pode pensar, mas faltam 32 anos. Você pode até nem estar vivo até lá. Mas se você tem descendentes, acho bom você se preocupar. Então ele estabelece como 5 pilares, né, da degradação do mundo. A demografia, né, que é o crescimento exponencial da população, a demanda por recursos naturais que a gente está esgotando, a globalização como, né, sistema econômico que vem arruinando algumas características individuais de certas culturas, a óbvia mudança climática, que é outra teoria da conspiração, que segundo o Donald Trump e o filho de um famoso candidato aí, né, o aquecimento global não existe, tem neve, então não está existindo o aquecimento global. E o último pilar, que é a tecnologia, que a forma como nós utilizamos a tecnologia hoje vai modificar a nossa forma de viver. Então, um ponto se encaixa no outro. Então, um livro muito bom. E o outro, que é citado no Mundo em 2050, que é O Mundo é Plano. Por mais que a gente tenha falado da Terra plana, é do economista Martin Friedman. Ele já foi diretor do Banco Mundial, etc., e que ele descobre que o mundo é plano exatamente por causa da globalização e de como, até com o advento da tecnologia, a gente foi encurtando espaços, encurtando processos, a gente modificou a forma de produzir. Antigamente você tinha numa fábrica, a fábrica produzia desde a captação da matéria-prima até o produto final. Hoje busca-se a matéria-prima na China, produz-se na Inglaterra, é vendida pela África do Sul e comprada aqui no Brasil. Então, é um negócio bem legal de se ver. Então, O Mundo em 2050, do Lawrence Smith, e O Mundo é Plano, do Martin Friedman. São as minhas recomendações. Bom, eu queria recomendar aqui um disco, mas também um artista, né, que esses dias atrás eu conheci, né, um rapper que ele é da nova cena de hip hop dos Estados Unidos, que é o Capital Steez. E é bem interessante a gente ver a história dele, além do trabalho musical, que é um trabalho musical que eu gostei bastante, sabe? Ele tem um CD que eu vou estar indicando aqui, né, que é o American Corruption, que é um CD com várias faces nelas. Ele usa uma mistura bem interessante, sabe? Do hip hop com aquele flow pesado e ao mesmo tempo uma veia bastante forte de jazz dentro das batidas do hip hop. Então ele tem uma pegada bem bastante musical, mas também eu acho interessante a gente pesquisar a história dele, porque na verdade ele era, né, um jovem de 19 anos que antes mesmo de lançar o seu primeiro CD ele cometeu suicídio. E ele tem toda uma pegada de, sei lá, esoterismo nas músicas dele. Ele também tem bastante esse negócio forte de teoria da conspiração, sabe? Ele falava sobre isso em várias músicas. Tipo assim, era um jovem extremamente talentoso e infelizmente ele se suicidou, né? Isso faz 4 anos, mas tipo assim, por mais que ele não tenha tido todo o sucesso, talvez toda a carreira que ele pudesse ter em vida, eu acho bem interessante a gente continuar a ouvir esses caras. Também eu queria recomendar um filme aqui, que é o In the Fade, que é um filme alemão. Eu não vou saber citar o título original dele, que é um nome alemão, acho que significa Em Pedaços, que é um filme de drama. E ele é um drama, digamos assim, o próprio filme ele é dividido em 3 partes, e é interessante como ele trata, sabe, sobre essas 3 partes, como o filme vai mudando em si, e no final, tipo assim, você não espera o que acontece durante o filme, sabe? A história do filme começa mostrando um casamento que acontece dentro de uma cadeia, e é um corte, vários anos se passam, e tipo assim, desse casamento já tem uma família formada, como uma criança,
França, e esse casamento é entre uma mulher alemã e um imigrante turco. Graças a uma explosão, o homem e esse filho morrem. E daí, tipo assim, o filme ele vai começar, claro, com a relação dessa mãe depois que o marido dela e o filho dela morreram. E depois o filme vai escalando de uma forma extremamente boa, pra dizer assim. Eu gostei do plot ali, dei uma lida aqui e gostei. Então, vocês indicaram coisas tão interessantes, tão cultas, eu fico até acanhado. É sério, é verdade, eu não tenho indicações, mas assim, eu quero, pelo menos pra dizer que eu não indiquei nada, reafirmar. Eu citei na gravação o filme lá do They Live, Eles Vivem, em português, então eu queria deixar como indicação, a gente citou rapidinho, como foi falado de um filme também, fica mais um filme aí de indicação. They Live, Eles Vivem, de 1988, do John Carpenter, né, que é um diretor clássico aí de filme trash e tal. É bem interessante a história do filme, vão ver mais pelo plot, não por atuações e nem por orçamento, que o filme não tem, mas acho que o plot é bem legal e dá muito o que se pensar. E um podcast também, que eu inclusive usei ele meio que como uma das bases pra gente gravar esse episódio, que foi lá o episódio 254, lá do Ultra Geek, falando sobre conspirações no Brasil. Ele dá um apanhado ali das maiores conspirações no Brasil. Acabou que a gente não falou de tantas aqui, né? Então, quem ouviu esse episódio aqui e gostou do tema de conspirações, inclusive se a gente pode até um dia marcar uma parte 2, né? Porque ainda tem muita coisa pra se falar sobre conspirações. Mas quem escutou esse episódio e tá por fora de conspirações, gostou do assunto e quer aí um pontapé além do nosso episódio, é claro, né? E quer mais, vai lá no Ultra Geek 254, que lá dá um compilado das maiores conspirações no Brasil. Esse é bom porque foca no Brasil. Então fica aí, só pra não dizer que eu não passei em branco, o Ultra Geek e o They Live. Esse episódio, com certeza, se o ouvinte quiser, né, deixa nos comentários se você quer um episódio só sobre teorias da conspiração brasileira, né? A gente pode falar sobre ET de Varginha, mortes de grandes políticos aí, ou celebridades, né? Tem muita teoria da conspiração dentro do Brasil, porém o momento, além de não ter surgido, né, durante esse tempo que era muito, a gente falou das principais do mundo, mas o momento do Brasil agora também não é muito de falar sobre teoria da conspiração. É melhor a gente guardar isso aí para um próximo episódio. Bom, deixa nos comentários e quem sabe também um episódio sobre teorias de viagem no tempo, né? Vamos criar uma série aí de teorias pra gente lançar de vez em quando. Comenta aí qual teoria você gostaria que fosse, né, comentada aqui no nosso podcast, tá bom? Deixa aí, ouvinte, nos comentários. A minha indicação é bem simples. É a série American Horror Story, 7ª temporada, cult. Tá? Por que eu tô indicando a 7ª temporada de uma série? Primeiro, que American Horror Story não é uma série que você precisa assistir todas as temporadas. Cada temporada é individual, é uma história fechada, tá? Então você pode ir lá tranquilamente assistir a 7ª temporada, que você não vai ter perdido nada. É uma história nova. Segundo, que eu tô indicando essa temporada em específico, é porque ela trata sobre o medo. E acabou de calhar que a gente tá falando sobre teoria da conspiração. Nós estamos num momento eleitoral muito à base de medo. E eu tô assistindo essa série agora, né? Eu esperei sair dublado, porque sim, eu assisto série dublado. Então, eu esperei, saiu agora, eu tô assistindo ela dubladinha, bonitinha. Vale muito a pena, ela se passa em 2016, no dia após a eleição do Trump, né? O Trump, quando ele foi eleito, houve uma comoção, né? Principalmente pelos grupos, né, de minorias, feministas, homossexuais, latinos, né, imigrantes e tudo mais. Então houve sim um certo medo, né? O Trump, ele foi eleito por esse medo dos americanos, da base eleitoral dele, de uma certa dominação esquerdista nos Estados Unidos, parecido um pouco com o que a gente está tendo hoje no Brasil. Mas a eleição dele gerou medo numa outra parcela da população que vinha até bem tranquila lá com o Obama. Então ela bate muito no medo e fobias, né? Existe diversas fobias. A série, ela tá muito bem trabalhada nessa temporada sobre o medo psicológico. Então eles conseguem imprimir um medo psicológico durante a história. Não é uma história sobre
a eleição do Trump. Não, a eleição do Trump foi só um gatilho que começou todo um movimento. Então vale muito a pena. Se você curte, por exemplo, Expurgo, né? Se você curte Uma Noite de Crime, essa série tá um prato cheio pra você. Você vai curtir bastante, tá bom? Passada a dica, recadinhos finais aqui pro nosso ouvinte. Segue a gente, tá bom? @Papo Calçada, Twitter e Facebook. Tamo no YouTube, vai lá. Se você ainda está ouvindo a gente pelo YouTube, dá um recado aí nos comentários, dá um like, segue, manda pro seu amigo que não ouve a gente, liga o sininho. Se você ouve a gente pelo Spotify, que nós já estamos tendo também bastante gente ouvindo pelo Spotify, dá um recado, manda um abraço aí pelo Spotify, ou manda lá no blog, ou manda nas redes sociais, compartilha, tá? Pelo seu agregador, tem como você compartilhar o episódio na hora que você está ouvindo, tá bom? Compartilha aí, mostra pros outros que você está ouvindo, indica pro seu amigo. Está saindo amanhã o resultado da pesquisa que a gente fez, do Papo de Calçada, né? Aquela pesquisa terminou lá em agosto, ficou demorando. Finalmente eu consegui aqui tirar um tempinho e fazer. Então, amanhã, na sexta-feira, após o lançamento desse episódio, vou lançar também um episódiozinho curtinho, especial, só comentando sobre essa pesquisa, comentando sobre o Papo de Calçada, comentando sobre o futuro, uma projeção do que a gente quer pro ano que vem, sobre várias coisas relacionadas à pesquisa e ao Papo de Calçada. E é isso aí, galera. Valeu a todos vocês que ouviram. Valeu o pessoal que participou, Michael, Zé e Bruno. Bem-vindos de volta novamente, Bruno. Tem mais alguém aí que quer dar mais algum recado? Mandar um abraço, um beijo? Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pra meu pai e pra você, Xuxa. E eu queria voltar nas indicações e fazer mais uma indicação por último, mas não menos importante. Assistam todos os filmes do Michael Bay. Pronto, falei. Eu queria mandar um salve pro nosso amigo Cabo Daciolo, que está aí fora combatendo todas essas grandes conspirações da Ursal, que está aí para o nosso povo brasileiro. Glória a Deus. Adeus. Adeus. Glória a Deus. O Cabo Daciolo é o nosso crush, cara. A gente só assiste o debate pra comentar. Eu amo esse cara. Esse cara é sensacional. Eu queria dar um abraço nele. Cabo Daciolo, eu sei que você ouve a gente. Bom, eu vou mandar isso aqui pro Cabo Daciolo, cara. Ô, Cabo Daciolo, grava com a gente, cara. Vem cá, concede uma entrevista, a gente te ama. Bater um papo sobre teologia com o Cabo Daciolo. Qualquer coisa que ele quiser falar, a gente só vai escutar. Sim. Já tá até combinado, né? A Renata, eu combinei lá com a Renata, a gente tava falando ontem no grupo, tá? Nós vamos comprar um Guaraná pro Cabo Daciolo, cada um vai comprar uma cervejinha pra si, só escutar o Cabo Daciolo, falar o que ele quiser. Cabo Daciolo, conversa com nós, dá uma entrevista, tá bom? Valeu, galera. Até Um abraço. Dear diary, what a day it's been. Dear diary, it's been just like a train.